Oi, gente! Vamos começar hoje em sintonia com Jesus, com essa música que eu aconselho todos ouvirem, pelo menos um pouquinho no dia. Eu coloco o Ave Maria instrumental, que é com piano e acho que é violoncelo, e é maravilhoso. Faz a gente repensar, faz a gente harmonizar, faz a gente conseguir se equilibrar mesmo, assim, se conectar com Jesus, que é o que nós vamos fazer hoje. E eu espero que vocês estejam bem na medida do possível, eu espero que vocês estejam sempre buscando Jesus, mesmo diante de tudo, de todas as dificuldades. Se você se encontra enfermo, se você se encontra com problemas financeiros, mas que você não perca essa esperança, você não perca esse nome chamado fé. Que a gente não perca a esperança em Deus. Que a gente não deixe de acreditar que mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, Deus é maior que tudo isso. E com certeza Ele não desampara seus filhos, seja aqui no plano da terra ou seja no plano espiritual. Então que a gente possa também pedir pelos nossos irmãos que tanto necessitam de amor, de boas energias, de boas orações. Que a gente possa levar essas orações para o mundo, pois a oração tem um poder magnífico. E vocês tenham certeza disso, que todas as orações de vocês são escutadas lá em cima junto de Deus. Então vou desligar aqui o nosso Ave Maria. E a gente vai começar o nosso programa agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade em falar em seu nome, por mais esse momento maravilhoso que é uma conexão com o nosso Mestre, com a nossa equipe espiritual, com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor que está sempre com a gente, sempre. Às vezes a gente esquece, né, que nós temos esse auxílio e a gente tem que saber pedir, gente, a gente tem que saber também ir até Deus, saber conversar, fazer dele o nosso melhor amigo. Por que não? Nós falamos com um amigo, mas não falamos com Deus. Nós falamos com um desconhecido, mas não falamos com Deus. Então a gente aprender a falar com Deus, né? E a gente ter esse contato, ter essa intimidade, aprender a ser íntimo do Pai, né? Conversar, porque com Ele, gente, não tem desculpa. Não adianta a gente querer fazer uma máscara, querer camuflar, querer, eu não vou contar essa parte do meu problema, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, que a gente tenha esse amor, essa disponibilidade de colocar Deus na nossa vida, todos os dias. Mas em casa, busque você, seja o pilar da sua casa. Comece por você. Porque o quanto é importante a gente trazer esse equilíbrio, essa paz, essa sabedoria. Quando você começa a meditar nas palavras de Jesus, quando você começa a ver os feitos que Jesus fez, você começa a, se querer melhorar, querer ser diferente, querer se renovar, se reformar também. E eu sempre falo, uma vez que você conhece, uma vez que você tem esse conhecimento de Jesus, uma vez que você consegue se conectar, você nunca mais deixa. Mesmo naquele dia da revolta que você fala, eu não vou acreditar mais em nada, mas você sabe que lá no seu íntimo está precisando de algo, né? Porque nós precisamos de Deus, nós precisamos mesmo, nós somos carentes desse afeto de Deus. Então a gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa entender e compreender o que é esse amor, né? Então vamos convidar Jesus para chegar aqui com a gente, para ele sentar aqui do nosso lado. Ele já deve estar chegando aqui, né? Se já não chegou. E ele também está aí na sua casa, então ele pode estar em todo lugar. Então ele vai estar aí também com você do seu lado. Então vamos agradecendo ao nosso Mestre Divino Jesus por mais esse momento, esse encontro maravilhoso entre todos nós. E que Jesus se faça presente aqui, nos auxiliando, nos orientando e nos dando sabedoria para conduzir as nossas vidas aqui enquanto estivermos na Terra. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que Jesus já está aí, posicionado do seu lado, já está te abraçando. Sinta, sabe? Se permita sentir o amor de Cristo entrando em você, entrando na sua vida. Sabe? Aquele acalento no seu coração. É importante a gente se permitir sentir esse amor, essa aproximação. Às vezes a gente, eu não sinto nada, eu não... Gente, sinta. Aprenda a sentir esse amor, essa energia. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que você consegue ouvir quando tá falando com você? Gente, é muito diferente a voz que nos fala. A voz que nos ajuda, que nos orienta, sabe? São vozes assim, sutil, vozes que acalentam a gente no nosso dia a dia. Então, assim, permita-se ouvir, sabe? Em prece. Acordei, vamos fazer uma prece, vamos meditar na palavra. Abra um livro, tem a Bíblia, olhe a Bíblia. Tem um evangelho, abra o evangelho. Tem um outro livro que tem mensagens positivas, abra aquele livro, mas que você consiga meditar nas palavras que estão ali. Que você pegue um parágrafo que seja, sabe? Eu não tenho tempo para ficar lendo, não quero ler, ou você não tá naquele dia bom que você não quer ler uma página, mas você pegue pelo menos aquele parágrafo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, quando você fala isso, quantas coisas a gente não tem para meditar em cima dessa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor nos fortalece, nos auxilia o tempo todo. Nós não estamos desamparados aqui, como a gente às vezes acha que estamos, que nós não temos amparo, que o mundo tá de ponta cabeça. Gente, tem muita gente boa também no mundo. Tem muita gente legal, tem muita gente bacana. E essa fé que nós temos na humanidade, nós não podemos perder. Nós temos que passar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para o futuro. Sabe, o futuro depende muito do que a gente também vai ensinar. E como eu vou ensinar? Vou ser exemplo. Não adianta eu vir aqui falar para vocês de Jesus e eu no meu dia a dia ser uma pessoa insuportável, que maltrata todo mundo, que desfaz de todo mundo, que não acredita no futuro, que não acredita que as coisas podem melhorar. Então de nada adiantaria eu estar vindo aqui falar com vocês se eu não acreditasse e se eu pelo menos não tentasse ser uma pessoa melhor. Que não é fácil. Que eu também tenho os meus defeitos, que eu também erro, e eu também caio, e eu também fico ruim. Então, que a gente tenha, sabe, essa consciência de querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, todos os dias. Eu não tenho que falar para o meu vizinho, você tem que melhorar. Não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser. Porque a partir de mim, que as coisas vão começar em volta a ser diferente. Então, nós somos os nossos maiores exemplos pro outro, pro seu filho, pra sua família, pras pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, principalmente. A gente chega, às vezes, e fala, nossa, aquela pessoa chega, nem dá bom dia, nem, sabe, dá bom dia a você, bom dia. Nossa, mas não respondeu, tudo bem, dá bom dia. Seja a pessoa agradável. Eu sempre pergunto assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria nesse momento? Nessa situação? Porque eu sei que pra gente é muito, às vezes a gente acha que é muito distante eu ter a mesma atitude dele. E quando alguém tem uma atitude parecida com Jesus, eu escuto a pessoa falar assim, você é doido. Só que Jesus, ele realmente nos ensina o perdão, ele nos ensina a gente refletir, sabe, no próximo. Gente, imagina os 12 apóstolos dele. Todos eram diferentes um do outro. E Jesus andava com eles e ele entendia as diferenças. Pedro, falam que ele era mais esquentado. Eu também sou uma pessoa super impulsiva. E Jesus tinha aquela calma com ele. De ensinar, sabe? De orientar, de falar. E é isso que ele tem com a gente também. Quando a gente vai num culto, numa igreja, ou que nem na palestra, quando você se permite ouvir aquilo que está sendo falado, aí você fala às vezes assim, no começo quando eu ia na palestra, eu falava assim, nossa, isso não é pra mim, isso é pra fulano, porque eu achava sempre que era pro outro.
eu não colocava aquilo como pra mim, né? Eu falava assim, nossa, o fulano precisa ouvir isso, precisava ouvir isso, precisava estar aqui. Na verdade, quem precisava estar lá era eu. Não era o A, o B ou o C. Eu precisava estar ali naquele momento. E aí foi aonde eu comecei, uma vez eu falei assim, não, aquilo não era pra pessoa, era pra mim. Sou eu que tenho que melhorar, sou eu que tenho que fazer essa reforma em mim, sou eu que tenho que acreditar, sabe? Primeiro, a minha mudança vai gerar mudanças. Porque você começa a mudar, as pessoas que estão à sua volta falam, nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Ela era tão impulsiva. Ela falava de primeiro o que ela pensava, né? E às vezes o falar que a gente pensa, às vezes também, da forma bruta que a gente pensa, é ser inconveniente. É ofender o outro. Ah, mas eu falo a verdade. Mas e essa? Que verdade é essa? A gente tem que tomar cuidado com essas palavras que a gente fala pro próximo. Essas palavras que a gente ofende às vezes. Magoa a pessoa. A gente tem que ver em que colocação. Se eu não tenho nada de bom para oferecer, eu vou ficar em silêncio. Eu vou me recolher no meu silêncio. E eu vou ficar ali, ó, quietinha. Até eu ter a sabedoria para o que eu vou falar para essa pessoa. Por isso que é importante, tudo que a gente vai fazer, a gente consagrar a Jesus Cristo o nosso dia, as nossas ações. Jesus, me ajuda naquela reunião, porque eu sou super nervoso, super nervosa, e eu não sei o que eu vou fazer lá, e eu tô assim muito nervosa, eu não tô conseguindo. Pede direcionamento, sabe, pro plano espiritual. Gente, eles estão aqui também para nos ajudar. E às vezes a gente só reclama. A gente só reclama. Ai, que eu tô sem gás, eu tô sem isso, tô sem aquilo, tô sem... Sabe, a gente... Senhor, me dá uma porta. Me ajuda. Sabe, me mostra um caminho. Me mostra o que eu preciso. Meus olhos estão vendados, eu não consigo, não tô conseguindo. Sabe, tenha um dia de oração com Deus. Naquele dia você fica realmente em silêncio. Teve um dia que eu fiz um dia realmente assim com Deus. Eu desliguei meu celular, eu tive essa possibilidade de fazer isso naquele dia. Eu desliguei meus telefones, eu fiquei em casa, trancada no quarto o dia inteiro, em oração, sabe? Chegava uma hora que eu não conseguia mais rezar e nem ler nada, nem falar com Deus, assim. Mas eu sentia que ele sabia o que eu precisava. E aí eu falava pra ele assim, o senhor sabe o que eu preciso. O senhor sabe. Porque nem eu direito, às vezes, sei como melhorar, né? Como ser melhor pra mim e para as pessoas que estão perto de mim. E eu pedi muito a Deus para ele me mostrar o caminho, para ele me ajudar nas minhas coisas de trabalho, porque eu tava um pouco assim, meio que qual caminho eu vou seguir. E eu pedi muito para Deus me orientar naquele dia. E aí vocês falam assim, ah, mas e aí? Ele orientou? Naquele dia eu não consegui sentir nada porque eu não estava aberta para sentir algo naquele dia. E aí foi passando uma semana, quando deu uma semana assim, aquelas coisas que estavam super enrolada começou a desenrolar. Aquelas coisas que estavam paradas, assim, as coisas da minha vida, começou a andar. Pensamentos que antes eu não tinha sabedoria para conduzir, para melhorar, eu comecei a ter pensamentos de tipo, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Sabe, aquele dia que você acorda e fala assim, poxa vida, eu nem tinha pensado nisso. Então, naquele dia, eu comecei a despertar, né? Eu despertar para várias situações. Então, por que eu consegui? Porque eu fui lá falar com Deus. Eu fiquei lá com ele. Ouvindo, tentando. Naquele dia não foi possível. Mas nos próximos dias foi acontecendo as coisas. Que a gente depois fala assim, ah, fui eu? Não fui eu. Teve uma intervenção. Certeza que teve. Porque até então eu não conseguia olhar para algumas situações como eu olhei depois. Porque por isso que eu falo que a gente tem que sempre, naquele dia que você se sentia angustiado, angustiada, com aquela sensação assim de, meu Deus, o que eu faço, sabe? Pede orientação mesmo. Silencia. Às vezes você vai dar uma resposta imediata que não vai ser boa para aquele momento.
Então, às vezes, é melhor a gente silenciar o coração, a gente se acalmar, a gente, sabe, ficar sereno, tranquilo, e depois voltar. Eu sei que, às vezes, no calor da emoção... Gente, eu já tropecei muito com essa questão do calor da emoção, de não ter sabedoria no que responder. E responder respondi, ponto, acabou. Falei mesmo. E aí, depois, eu me arrepender daquilo, amargamente. Porque a palavra, quando ela é dita, ela foi dita, você falou. Entendeu? Você falou pra pessoa. Às vezes você, num impulso, você vai falar uma coisa que você vai se arrepender pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. E se você não tiver a oportunidade de se desculpar, sabe? Se você não tiver a chance de reparar aquele erro. Então por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado com as coisas. O máximo de cuidado com as nossas ações, com os nossos atos. Então sempre pedir ajuda aos céus. Peça ajuda e os céus te ajudarás, com certeza. Tenha certeza que você não está sozinho aí, você não está sozinha. Tem sempre alguém do seu lado. Sempre alguém só esperando, falando assim, olha, eu tô aqui, filho, eu tô aqui, filha. Você não pediu pra mim ir até aí. Eu sempre falo que Jesus não é inconveniente. Ele é muito educado. Então ele só vai vir quando a gente realmente falar, Senhor, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua filha, e eu preciso da sua ajuda. Então vocês que estão nesse momento de aflição, de tristeza, de dor, peça ao Senhor com todo o seu coração. E tenha certeza que a sua oração chegará até os céus. E eu tenho certeza que Jesus e toda a equipe espiritual que estiver com você vai fazer o melhor para você aí na sua casa. Tá bom? Esse foi o nosso programa de hoje. E vamos agradecer a Jesus, encerrando por esse momento, por mais esse momento de aprendizado mesmo, que a gente pode levar para nossa semana, que a gente pode refletir. Quando eu tô falando com vocês aqui, eu também passo a refletir depois daquilo que eu falei. Porque eu falo, poxa, eu tô falando, mas estou colocando em prática aquilo que está sendo falado? Porque eu trouxe uma lição para falar e acabei falando outra coisa. Então, eu acredito que era para ser falado isso nesse momento. Essa ajuda, esse reforço. Deus está com você o tempo todo. Ele faz parte de você. E você é um ser único para Ele. Então, acredite, não existe outro no mundo igual a você. Então, você é muito especial para Deus. Muito especial. Você não está sozinho. Gente, quando a gente anda com Deus, quando a gente sente, quando a gente se permite, a gente não se sente sozinho. A gente não sente que a nossa vida precisa de alguém pra gente ser feliz. Ou precisa de algo pra gente ser feliz. A gente precisa de Deus pra ser feliz. Porque quando a gente vê o que Jesus fez aqui, os feitos que Ele fez com a sua simplicidade, a gente fala, Jesus era feliz pelo simples fato de ajudar, de estender a mão, de fazer pelo próximo. Então é isso que a gente vem fazer aqui. A gente faz esse programa pra você e por você. E pra Jesus Cristo. Então que você tenha o amor de Cristo essa semana na sua vida, que você receba toda essa energia boa aí na sua casa, que Jesus esteja aí sendo o centro de tudo que você está fazendo, de tudo, e consagre sua vida a Jesus, é muito importante. Não esqueça de quando você estiver fazendo oração, colocar o copo com água, para que seja trabalhado todas as energias dentro do copo com água, para que seja abençoado mesmo, e que acredite, tenha fé, não perca essa fé, tá bom? Vamos pedir ao céu, que eu tenho certeza que o céu vai nos ouvir e nos socorrer da melhor forma possível. Gente, um beijo e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.